Oi, alunos dos sextos anos, bom dia. Tudo bem com vocês? Professora Dilza para mais uma aula de história. E hoje, para começar a nossa aula, nós vamos refletir um pouquinho nessa mensagem que eu quero deixar para vocês. Diante de tantas dificuldades, que está sendo imposta para nós nesse momento, a gente não pode deixar com que essa situação atrapalhe a nossa vida de estudante, A gente tem que superar esse momento, tem que correr atrás, tem que buscar, tem que lutar e sem medir esforços, para que a gente tenha sucesso. A mensagem é o seguinte: as sementes de uma vida de estudo transformam-se em frutos de sucesso, Então é isso que eu quero que você pense um pouquinho. Talvez hoje, diante da gente estar estudando à distância, tem sido difícil para você, Você está encontrando barreiras, razões, motivos para você não fazer as suas atividades como deveria ser feito. Mas pare um pouquinho e pensa, Isso aí vai te fazer falta futuramente. Então vamos dedicar, vamos pensar, não vamos deixar que esse momento que nós estamos vivendo atrapalhe os frutos que a gente vai colher amanhã, Mesmo com as dificuldades, que eu sei que não está sendo fácil para você, como também não está sendo fácil para mim, mesmo com essas dificuldades, a gente tem que ter força, tem que lutar, tem que vencer as nossas dificuldades, E deixar os obstáculos de lado, não justificar, as nossas dificuldades com os obstáculos. Então, pensem nisso, tá bom? Pensem nisso e vamos adiante. Logo isso não fará mais parte da nossa história. Tenho certeza disso, tá bom? Então, pense no seu sucesso, que o amanhã, que as dificuldades de hoje vai ser frutos de sucesso amanhã, tá bom? E nós vamos à nossa aula de hoje, mais uma aula de história. E hoje nós vamos falar sobre a formação do povo brasileiro, ou seja, sobre a nossa formação, como que surgiu, como que formou o povo brasileiro, O povo que mora aqui. Então a história, ela nos conta que o povo brasileiro, ele foi formado a partir da mistura de diversos povos. Que povos são esses? Os portugueses, os europeus, que foram os primeiros povos que vieram para cá. Os índios, que já moravam aqui nessa terra, já habitavam essa terra. E depois os africanos, que vieram para trabalhar nas lavouras, Então, a nossa raça é formada principalmente por esses três grupos étnicos: portugueses, indígenas e africanos, ok? Esse processo, essa mistura desses povos, é chamado de miscigenação. Ai, professora, o que é isso? O que é miscigenação? É a mistura das raças, Pelo casamento ou pela coabitação de um homem com uma mulher em diferentes etnias, Por exemplo, quando o europeu chegou aqui, os portugueses, quais foram os primeiros povos que eles encontraram? Os indígenas, E quando eles vieram para cá, os homens portugueses, eles não trouxeram as mulheres, Eles vieram sozinhos. Então aqui eles coabitaram com as índias, passaram a morar junto com as índias. Então houve a primeira mistura, certo? E mais tarde, com a demanda do trabalho, vieram os africanos. Os africanos vieram e também, os africanos passaram a fazer parte desse processo de miscigenação, porque aí houve o casamento do africano com o indígena, com o europeu, e tudo isso resultou nesse processo, nessa mistura que nós chamamos de miscigenação, tá bom? Então, para entender melhor esse processo,
vamos falar um pouquinho quando foi que os europeus chegaram aqui no Brasil, né? Lá no ano de 1500. Quando eles chegaram aqui, será que já existiam pessoas aqui nesse lugar? Quem que eles encontraram aqui nesse território? Sim, existiam os índios, né? E os europeus, eles logo se encantaram pelas índias, né? Porque elas eram muito bonitas, cabelos negros, peles bonitas, né? Então os europeus se encantaram por elas. Daí houve a primeira mistura, né? O europeu com o índio. Depois, com a fixação dos europeus aqui no território brasileiro, que mais tarde, né, a gente chamava, não tinha esse nome de Brasil, que mais tarde passou a ser chamado Brasil, houve a necessidade da mão de obra, como eu já falei para vocês, porque aí os índios, eles não tinham costume de trabalhar, né? Como que os índios viviam? Da caça e da pesca, né? Eles não trabalhavam, então os portugueses tiveram que se virar nos 30 e dar um jeito de buscar pessoas para trabalhar na lavoura para eles, que era na plantação da cana-de-açúcar. E aí eles foram buscar os africanos, né? E daí começa a segunda miscigenação dos africanos com índios e europeus, certo? Com os africanos vivendo aqui, eles também se encantaram pelas índias, né? E aí houve a terceira miscigenação. Então, o início da formação do povo brasileiro ocorreu com essas três raças: europeus, índios e africanos, né? Os índios eram nativos aqui da nossa terra, desse território. E os africanos vieram da África para trabalhar na lavoura. Então, hoje, a população brasileira, ela é cheia de outras etnias, porque com o desenvolvimento do Brasil, né? Daí veio a colonização do Brasil, mais tarde a proclamação da República, e aí outros povos foram vindo para o Brasil, como os espanhóis, os alemães, né? E aí a mistura foi ficando ainda mais misturado, mais miscigenado o povo brasileiro. Então hoje nós temos o quê? Uma nação multirracial, né? Quer dizer que muitas raças fizeram parte da formação do povo brasileiro, né? Então, essa quantidade de miscigenação brasileira, do povo brasileiro, deu-se o nome de nação multirracial. Então, a gente vai ver agora a origem de algumas misturas, né? A mistura do branco com o índio deu a origem aos mameluco, ao caboclo, ao caiçara. O filho do índio com o mameluco já deu uma outra origem, o curiboca. O filho do negro com o branco, né, veio o quê? O mulato. O filho do mulato com o branco, o pardo. O filho do negro com o índio, originou-se o cafuso. O filho do negro com o mulato, o cabra. E o filho de pais negros nascido no Brasil, crioulo, né? Então, olha só a quantidade de raças que foi originando a partir da mistura desses povos, né? Então, por isso que a gente é uma nação multirracial, devido a essa mistura aí. Quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, né? Eles alteraram totalmente a vida dos índios, porque os índios, eles viviam nativos aqui na terra, caçavam, pescavam, tomavam banho, então eles tinham uma vida livre, né? Com a chegada dos europeus, dos portugueses, eles foram o quê? Aprisionados, né? Eles sofreram maltratos, muitos índios foram dizimados e existiam muitos, milhares de tribos, diversas tribos espalhadas por todo esse território, né? Então a chegada do europeu para o índio, infelizmente, foi uma chegada trágica, né? Muitos índios morreram, muitas tribos foram dizimadas. Porém, com a chegada dos colonizadores portugueses, que foi o primeiro marco, né, da formação do povo brasileiro, que foi a miscigenação entre europeus e índios. Então, o europeu foi o primeiro marco nessa mistura de povos.
E esse processo, a chegada dos portugueses aqui no Brasil, como eu já falei para vocês, não foi um processo pacífico, né? Principalmente para os indígenas. Houve muita violência nesse processo de colonização do Brasil, tá? Já os africanos, eles vieram para o Brasil como escravos, pois eles foram trazidos de seus países pelos europeus para trabalhar na plantação de café e na cana-de-açúcar. Eles não vieram por livre e espontânea vontade, como outros povos vieram mais tarde, né? Eles vieram escravizados. E a escravidão, ela só foi abolida lá em 1888, né? Então, os africanos, eles contribuíram muito na miscigenação do povo, na cultura do povo brasileiro, né? Através da dança, da comida, da religião. Então, ele teve a sua contribuição. E é importante a gente ressaltar que hoje o povo brasileiro, ele recebeu, né, a contribuição de muitas outras raças, inclusive dos povos orientais, japoneses, chineses e outros, como a Espanha, a Itália e também os norte-americanos, né? Então, o nosso povo é um povo bem misturado, né? É formado por muitas raças. E essa miscigenação, ela pode ser observada no rosto, né? Nas nossas características, no nosso rosto, no nosso corpo, nos nossos hábitos, nas nossas crenças, nos nossos valores de brasileiros, né? Nós não somos um povo idêntico, iguais, né? Cada um tem a sua característica diferente. A gente às vezes é até semelhante, mas nunca igual. E tudo isso foi resultado de quê? Da mistura dos povos que foram chegando aqui nesse território. Por isso a gente é uma população mestiça, né? Formada por várias raças. Por esse motivo, né? Devido a essa mistura de raças, é que nós encontramos hoje no nosso país, chamado Brasil, inúmeras manifestações culturais, diferentes costumes, diferentes pratos típicos, né? Diferentes tipos de danças, religiões e outros aspectos que foram trazidos por quem? Pelos portugueses primeiro, depois pelos africanos, depois pelos espanhóis, pelos italianos, né? Então, todos esses povos é que originou, que deu a formação do povo brasileiro. A formação da nossa cultura hoje é baseado nessa mistura de raças, tá bom? Foi assim que surgiu a nossa formação brasileira, né? Como foi formado o povo brasileiro. Daí tem um vídeo para vocês assistir, né? Onde vai ampliar um pouco mais a sua aprendizagem sobre esse assunto. Tem um texto para você ler e as atividades que você vai responder de acordo com o seu entendimento do vídeo e do texto, ok? A todos uma boa aula e um bom dia.